com 17 pontos positivos. Nós teremos amanhã Corinthians e Ceará, 4 da tarde em Itaquera, Cruzeiro e Fluminense, 4 da tarde no estádio Mineirão, Vitória e Botafogo, 4 da tarde Barradão, Flamengo e Santos, 6:30 da noite no Maracanã, Mirassol e Palmeiras, 8:30 da noite no Maião, Fortaleza e Grêmio, 8:30 da noite no estádio Castelão. Amanhã a Jornal transmite, anota aí, 4 da tarde, direto de Salvador, Barradão, Jornal transmite Vitória e Botafogo. Acompanha tudo no mesmo horário de Cruzeiro e Fluminense no estádio do Mineirão, o jogo do Corinthians com Ceará em Itaquera. Depois a Jornal transmite na íntegra Flamengo e Santos no Maracanã. E depois transmite no estádio Maião, Mirassol e Palmeiras. É verdade, Fortaleza e Grêmio, outro jogo de 8:30. Então amanhã a gente começa às 3 da tarde, indo até às 10:30 da noite, nesta emissora campeã no estado. Teu comando é a liderança do nosso presidente José Arinaldo de Oliveira Filho. Já vamos realizar sorteios com aqueles ouvintes, porque apenas 2 acertaram o placar. E outros nós estaremos sorteando com mais dois ouvintes que participaram da programação. Já aqui na Jornal, a campeã do estado, emissora primeiro lugar em todo lugar. Vamos trazer mais informações do futebol. A partir do intervalo, o Vasco fez 3 gols e conseguiu ganhar ainda aqui na Bacia das Almas por 4-3 e chegaram a um resultado positivo dentro de casa. Desta vez isso não ocorreu, o Vasco jogou muito mal no segundo tempo, as mudanças de Fernando Diniz não surtiram efeito e ele foi muito criticado. Já te adianto o seguinte, a gente está por aqui já na região de zona mista, torcedores ainda deixando lentamente São Januário, mas já posso trazer para você, André, que os jogadores não falaram nem com a TV. É muito pouco provável que alguém passe aqui pela zona mista dando entrevistas. Nós, obviamente, vamos ficar aqui aguardando. E se for o caso, nós traremos aqui para o torcedor ligado na Tupi, mas é bem pouco provável. Quando o Vasco perde, já é difícil isso acontecer em condições normais. Numa situação como essa, parece ainda mais complicado, André. Valeu, meu caro Gabriel Andreso, às 8h22, né, em cima do lance, aguardando todos os desdobramentos da derrota de hoje, 3 para o Juventude, 1 para o Vasco da Gama. Ele está de volta aqui no microfone da Tupi. Sem dúvida que as derrotas não estão nunca nos planos, mas 3 seguidas e da forma como aconteceram, 2-0 para o São Paulo em casa, 3-0 para o Botafogo fora de casa. Esse discurso de vai jogar fora de casa, não, jogou no Rio de Janeiro, para mim tá jogando em casa, para mim, entendeu? Para mim, jogou no Rio, com a presença do seu torcedor, em menor número, tudo bem, e hoje, com o estádio super lotado, perder de 3-1 para o Juventude é dose para mamute enfurecido, como diria o Apolinho, Washington Rodrigues. Mas você está de volta, o comentarista que sabe o que diz. Olha, André, concordo com você. É preocupante a situação do Vasco. E mais preocupante, André, pelo desempenho. Porque quando você perde 3 seguidas, mas o goleiro adversário é o melhor em campo, bola na trave, goleiro adversário é bom em campo, aí tu tem uma luz no fim do túnel. Pô, tava jogando bem, aí vem com aquela história, falta de sorte. Mas não. O Vasco fez um bom primeiro tempo contra o São Paulo. Eu assisti o jogo, o Deck comentou, assistiu o jogo. O Vasco fez um primeiro tempo muito bom. E aí aquele pênalti do Paulo Henrique em cima lá do zagueiro do São Paulo, que o Wilton Pereira Sampaio marcou, e na minha opinião mal marcado, porque tipo de pênalti daquele tipo, você marcar, vai ter que marcar uns 3 por cada jogo, todo mundo segura dentro da área, entendeu? Então, de um amigo meu espanhol que fala, eu não quero, pega. Todo mundo segura dentro da área o outro. E ele marcou. E aí o Vasco provou e hoje eu tive a certeza que é um time que não sabe jogar no revés. E aí terminou o primeiro tempo com 1-0. O Vasco até no segundo tempo teve uma pequena melhoria, mas aí as mexidas desastrosas do Fernando Diniz fizeram com que o time desse espaço para o São Paulo e 2-0 acabou sendo barato. No jogo de quarta-feira, o Vasco jogou mal 90 minutos. Eu não sei se o Vasco jogou mal ou se o Botafogo fez o melhor jogo dele no Campeonato Brasileiro. Mas deu 3-0, o goleiro do Botafogo não fez uma defesa no jogo, Léo Link. E hoje,
O Vasco jogou até tomar o gol do empate. Depois desarrumou. Como é o futebol? Ele fez um gol, tá aquela agenda que você gosta, André? Está anotado aqui. 26 minutos, o gol do Vasco. Aos 38, depois que fez o gol, antes do gol já tinha criado 2 situações de gol. 3, aliás, 3. E aí criou 3 situações de gol, não fez. Depois que fez o gol, teve chance de fazer o segundo 2 vezes. Depois disso acabou, André, não teve mais nada. Depois que tomou o gol, se desarrumou. Eu até comentei que aqui em off com o Márcio, com o Maicon, com o pessoal aqui no intervalo, antes do intervalo, foi bom ter acabado com o Vasco logo o primeiro tempo, porque o Vasco estava desarrumado. Mas voltou para o segundo tempo do mesmo padrão que terminou o primeiro. Voltou mal. E aí o Juventude se defendeu, o Vasco encheu de atacante, o Juventude se encheu de jogador de meio campo defensivo, uma linha de 3, fez uma linha de 3, outra linha de 4, só deixou na frente, deixaram o Nenê pensar, e o Juventude mandou uma bola na trave e acabou fazendo o terceiro gol. E o Vasco, que é o pior, André, não teve uma chance clara de gol no segundo tempo. Então, se analisarmos num todo, o resultado foi justo, e o Vasco, o Fernando Diniz deve estar preocupado, o Pedrinho também, e principalmente a sua torcida, pelo baixo rendimento que o Vasco teve, principalmente quarta-feira e hoje, depois que tomou o gol. Fica um sinal de alerta, né, Valdir? Porque sem dúvida nenhuma vem aí a decisão, a semifinal da Copa do Brasil, um clássico importantíssimo, clássico contra o Fluminense, em que o Vasco, na hora que precisava estar subindo de produção, muito pelo contrário, está caindo de produção, na hora que está afunilando e com uma super decisão pela frente, não é isso, Valdir? André, mas tem um detalhe, eu vejo sempre o lado bom. O Vasco vai ter aí 10 dias para se preparar para o jogo do Grêmio, depois de ter o Mirassol. O Vasco esquece Libertadores, vai pegar uma Sul-Americana, não corre risco de abaixamento, então tem que focar nos dias 10 e 14. Faltam 32 dias, hoje é 8 de novembro, né? Faltam 32 dias para o primeiro jogo, que é 10 de dezembro. Então, até lá, ele tem que focar nesses 2 jogos com o Fluminense. Eu acredito que a coisa é melhor. Porque o que me chama a atenção é que o Vasco vinha bem, André. Até o jogo contra o São Paulo, todo mundo apontava o Vasco jogando, até o jogo contra o São Paulo, o melhor futebol dos 4 cariocas. Até melhor do que o Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que briga pelo título e também da Libertadores. Mas o Vasco vinha tão bem, depois de uma degringolada de domingo passado para cá, que aí tem que ser, aí é um trabalho da comissão técnica, de preparação física toda, comissão, auxiliares técnicos, preparadores físicos, Fernando Diniz, porque, sabe, isso tem que ser alguma coisa aconteceu, ou a queda de rendimento de alguns jogadores, entendeu? Uma coisa impressionante. O Vasco hoje, o Coutinho sumiu no jogo, o Nuno Moreira sumiu no jogo, e um jogador de 44 anos, que vai parar daqui a um mês, que acaba o campeonato daqui a um mês, menos 29 dias, acaba dia 7 de dezembro, ele tomou conta do jogo, pegou a bola, botou debaixo do braço, tomou conta do jogo, que foi o Nenê. Valdir, o Bahia reage, Bahia empatou o jogo, 2-2 Internacional e Bahia, praticamente já no finalzinho da partida, 2-2 Bahia Internacional. De Porto Alegre, né, que vencia pelo placar de 2-0 e agora acaba cedendo aí o empate. 2 para o Inter, 2 também para a equipe do Bahia, André. Muito bem, valeu. Agora, Valdir, a repercussão da torcida junto ao técnico Fernando Diniz é a pior possível, né? Em que pese, eu acho a torcida do Vasco extremamente guerreira e paciente com certas situações, Valdir. Eu também concordo com você, é uma torcida que comparece, olha, a gente tem que aplaudir o torcedor do Vasco, porque o André, olha, eu vou dar um exemplo aqui, o Flamengo para mim é o cocô em termos de torcida, tá? Ele lota o estádio sempre, já vendeu, mas o torcedor do Vasco também lota. O Botafogo e o Fluminense são torcedores de ocasião, todo o respeito que merecem os torcedores do Botafogo e do Fluminense, são torcedores de ocasião. Quando o time está bem, eles lotam o estádio, quando o time não está bem, diminui a intensidade. E o Vasco não.
O Vasco vinha de 2 derrotas e hoje botou 20 mil presentes aqui, André. Cheguei aqui por volta de 3h30 da tarde, já tinha um engarrafamento muito grande, muita gente chegando para subir. E o torcedor do Vasco acompanha esse time. Então, e mesmo no momento ruim, claro que eles vão cobrar, estão aborrecidos, mas com certeza, André, sábado o jogo, se ganhar do Grêmio, no jogo com o Mirassol aqui, lota de novo, e principalmente, até tem que parabenizar os dois presidentes, né, o Mário Bittencourt e o Pedrinho, que vai ser 6-6 nos 2 jogos. E aí tu vai ver que, com todo o respeito que merece o Fluminense, o Vasco vai lotar, vai comprar até o lado do Fluminense, principalmente se ganhar os 2 joguinhos antes até esse jogo da Copa do Brasil, mas com um detalhe, independente de qualquer resultado de Campeonato Brasileiro, o torcedor vascaíno está ávido por um título. O Vasco não ganhou um título desde 2016, quando foi campeão carioca. Campeão, foi 15-16 campeão em cima do Botafogo. Hoje foi a final 18, perdeu para o Botafogo, 19 perdeu para o Flamengo. Então o Vasco não ganhou um título estadual desde 16 e não ganhou um título nacional desde 2011, que foi a Copa do Brasil em cima do Curitiba. Então vislumbra uma possibilidade de um título nacional, que é a Copa do Brasil. Então eu acredito piamente que o torcedor vascaíno vai lotar o Maracanã nos 2 jogos com o Fluminense. Muito bem, valeu, Valdir. Já você volta aqui no microfone da Super Rádio Tupi, 8h38. Olha, e o Atlético do Paraná deu um passo de gigante para subir para a Série A, viu? Acabou o Atlético do Paraná, ganhou do Volta Redonda. Volta Redonda vai ser rebaixado, hein? Para a Série C. Atlético do Paraná 2, gols de Julimar e Leozinho. Volta Redonda 0. Portanto, Atlético Paraná 2, Volta Redonda 0. Daqui a pouco a gente vai dar uma parada, porque às 8h40 em ponto, o ministro da Educação vai falar em cadeia de rádio e televisão. Daqui a pouco, todas as emissoras de rádio e TV vão ter que transmitir por um período de 5 minutos o pronunciamento do ministro, não é isso? Ministro da Educação, porque amanhã é dia de Enem. Amanhã é dia do Enem, tá bom? A gente está aqui comunicando pela Rádio Jornal 91,3. Vamos com mais informações. No próximo dia 19, curiosamente contra outro time gaúcho, este por acaso o time do Grêmio, em duelo que acontece em Porto Alegre na Arena do Grêmio. Para essa noite, o Vasco obviamente já sabe que não poderá contar a partir de hoje com o Paulo Henrique, o lateral direito, que foi expulso. Terminou a partida levando o 2º cartão amarelo e dessa maneira fica fora do duelo diante do Grêmio. De certa maneira, o Vasco acaba até resolvendo, entre aspas, um problema, porque não vai precisar correr atrás na questão da logística do retorno do Paulo Henrique da França durante a questão. E acabou o jogo, hein? O Bahia perdia por 2-0, o Beira-Rio, 2 gols de Vitinho. Bahia reagiu, William José e Thiago, hein? Acabou, Internacional 2, Bahia 2, Campeonato Brasileiro Beira-Rio. No próximo dia 19, em Porto Alegre, André. Valeu, obrigado, já você volta, Gabriel Andrés, 8h33, 8h33, eu volto ao plantão Tupi de Esportes, com você, Vinícius Gama. Encerrada a partida no Beira-Rio neste momento, 2 para o Internacional, que chegou a abrir 2-0. 2 também para o Bahia, o William José e também o Thiago. Nos instantes finais, pressão total do Bahia, né, que tentou a virada no jogo. Portanto, o Bahia somando mais um ponto, é 5º colocado com 53, o Internacional é 15º com 37, ainda com o risco de rebaixamento. O Inter tem 37, o Santos, que abre a zona do rebaixamento, tem 33, o Santos, que amanhã joga com o Flamengo no Maracanã, André. O Valdir, tem times que não estão conseguindo, né, engrenar no Campeonato Brasileiro, né? Times que, por exemplo, o Sport já rebaixado, e outros numa situação difícil. Agora, tem times que não conseguem engrenar no Brasileirão. E o Inter de Porto Alegre, tal qual o Santos, são 2 times que não conseguem engrenar. Não é isso, Valdir? É verdade, André. E com um detalhe, o Inter, se você voltar ao tempo, se você voltar a abril desse ano, quando começou o Campeonato Brasileiro, muita gente apontava o Inter como um dos postulantes ao título.
Porque tem um bom elenco, o Roger vinha fazendo um bom trabalho. De repente o Inter degringolou de uma tal maneira que estagnou naquela faixa de 35, 36, e já se comenta até que o Ramon Dias vai cantar para subir, que vão demitir ele nesse período agora de 10 dias, se não ganhasse hoje. Pelo menos eu li hoje nos jornais aí de Porto Alegre, pela internet, que ele estava ameaçado. Então, esse empate da maneira que foi, né? Ganhava 2-0, o Bahia empatou, não sei. Então o Inter é uma coisa impressionante. O Santos, eu me decepcionei também, que depois que ficou na Série A, a Série B o ano passado, subiu campeão com o Carille, falei, vai fazer um time legal para pelo menos fazer uma campanha razoável, ficar ali no meio de tabela, pegar uma Sul-Americana. Aí contratou o Neymar. E o time não roda, não joga, foi amassado pelo Palmeiras. Amanhã o Flamengo é grande favorito para ganhar no Maracanã. Então são equipes de tradição, equipes históricas, conquistaram títulos importantes, mas vivem momentos ruins. O Atlético também não vinha bem. Essa vitória hoje já foi a 43 pontos, agora o Atlético vai se dedicar somente à final da Sul-Americana. Então esse brasileiro tem equipes que estão decepcionando, como Santos, Internacional, e tem surpresa como o time do Mirassol, né, André? É verdade, meu caro Valdir Luiz, 8h36, eu volto a São Januário. Eu continuo com você, Gabriel Andreso. André, conforme esperado aqui em São Januário, muitos jogadores já passando por aqui rapidamente, sem parar para falar com a imprensa. Naturalmente a gente registra esse fato, mesmo não tendo a possibilidade de ouvir os atletas, o que já era algo até dentro do esperado, diante de mais uma derrota para a equipe vascaína. E é aquela coisa do médico e do monstro, porque o Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas, animou a torcida, afastou qualquer hipótese de rebaixamento, mas depois disso, depois que subiu a montanha, já desceu ela quase toda de novo. Depois de perder a 3ª consecutiva hoje, e soma 8 gols sofridos e apenas um marcado em 3 partidas. O que naturalmente acende ainda mais uma luz de alerta, que na minha visão já tinha sido acesa no jogo contra o São Paulo, posteriormente contra o Botafogo, mas agora ela brilha mais intensamente diante de mais um desempenho ruim da equipe vascaína aqui em São Januário. Como já relatamos, a torcida criticou bastante o técnico Fernando Diniz, que naturalmente fica também pressionado no sentido de desconfiança dos torcedores, e uma confiança que vai ter que ser reconquistada. Outro jogador, outro nome na verdade, este jogador que foi muito vaiado foi Matheus França, meio atacante que novamente lançado por Diniz não rendeu, não conseguiu jogar bem e foi vaiado praticamente desde a hora que entrou em campo. Camisa 9 vascaíno acabou indo muito mal mais uma vez e foi alvo de vaias e críticas do torcedor Cruz Maltino. Naturalmente, é um nome com o qual o Diniz tem insistido nas últimas partidas, mas não surtiu efeito, André. Olha aqui, Valdir Luiz, nós estamos na expectativa da presença do técnico Fernando Diniz, que está demorando para vir falar, né? E normalmente em São Januário as coisas se resolvem com uma certa rapidez, mas você viveu muito ambiente de bastidor de clube, tudo bem que aparentemente o Fernando Diniz vive um momento tranquilo, se bem que em futebol não existe tranquilidade, mas já está demorando demais a via pública, hein, Valdir? Mas André, eu acho que nada vai acontecer. Sabe por quê? O Pedrinho gosta muito do Fernando Diniz, já disse várias vezes. Agora como presidente do Vasco, antes como comentarista, até dos mais brilhantes, muito bom comentarista, como presidente. Não nasceu comentarista não, hein, André? Eu conheço um que nasceu com caneta, com papel, com vinheta, com tudo. Ah, tá certo. Mas o Pedrinho não nasceu, mas é bom comentarista. E como presidente do Vasco, sempre elogiou o Fernando Diniz. Eu não acredito que nada aconteça até o dia 14 de dezembro. Aí, se for eliminado pelo Fluminense, projetando 2026, há uma outra história. De repente agora, ele está lá tomando um banho, esfriando a cabeça, dando esporro no jogador, reclamando da comissão técnica, desabafando. Mas daqui a pouco ele vem, banho tomado, cabeça fria, e vai falar algumas coisas. Mas ele também, claro que todo mundo é culpado. Os jogadores jogaram mal, mas ele também, mais uma vez, bota o time desordenadamente para frente no segundo tempo. Então, vamos ver o que ele vai explicar, né? Mas eu acho que nada acontece. Até 14 de dezembro, nada acontece. Vamos aguardar, efetivamente vamos aguardar o que vem aí por parte das providências
né? Porque um time como o Vasco não pode levar 3 lambadas seguidas, né? 8h39, Gabriel Andreso, direto de São Januário, continua com a gente. Diga, Andreso. André, vamos trazer então para o torcedor vascaíno ainda. Amanhã e no próximo domingo, quase 5 milhões de brasileiros em todo o país vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nós, no Ministério da Educação, estamos prontos para aplicar a prova em 1.805 municípios brasileiros, uma equipe preparada para receber participantes de todas as idades e necessidades. O Enem é esse acontecimento que une o Brasil em um só objetivo: a oportunidade de transformar a vida pela educação. O Enem anda de mãos dadas com o SISU, o ProUni e o FIES, políticas públicas criadas pelo presidente Lula. Junto com a lei de cotas e assistência estudantil, essas políticas mudaram o perfil do ensino superior e deram às universidades a cara da nossa gente. Com o SISU, usando a nota do Enem, você pode ingressar em qualquer universidade pública ou Instituto Federal do Brasil. Com a nota do Enem, você também pode estudar de graça em instituições privadas de ensino superior, graças às bolsas do ProUni. E ainda pode conseguir financiamento pelo FIES. Queremos que todo jovem deste país tenha direito ao sonho que nasce com o Enem. E o governo do Brasil está trabalhando para construir um caminho que começa lá atrás, com direito à creche e com as nossas crianças aprendendo a ler e a escrever na idade certa. Criamos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em parceria com estados e municípios, e já estamos conseguindo elevar a aprendizagem nos anos iniciais. Estamos investindo em escola de tempo integral, um modelo que dá aos jovens a oportunidade de passar 2 turnos na escola. Ao mesmo tempo, dá mais segurança aos pais, por saberem que seus filhos passam o dia em um espaço protegido e com alimentação adequada. Minhas amigas e meus amigos, o governo do Brasil colocou a educação no novo PAC. Retomamos obras que estavam paralisadas e iniciamos novas construções de creches, institutos federais e universidades, além de transporte escolar. O presidente Lula não quer que nenhum jovem seja obrigado a abandonar a escola para trabalhar. Por isso, foi criado o programa Pé de Meia, com incentivo financeiro para o estudante do ensino médio público que frequenta as aulas e passa de ano. E quem faz o Enem ainda ganha uma parcela extra. Estamos conseguindo reduzir pela metade a evasão escolar no ensino médio brasileiro. Também investimos em cursinhos populares preparatórios, com bolsas para os jovens que precisam de apoio para ingressar no ensino técnico ou superior. A Rede Federal de Educação está crescendo e ficando ainda mais forte. São mais de 100 novos institutos e 10 novos campi de universidades federais em todas as regiões do Brasil. E vem aí 2 marcos históricos, a Universidade do Esporte e a Universidade Indígena. Também estamos atentos ao profissional mais importante de todos, o professor. O Mais Professores para o Brasil é um programa com ações integradas para promover a valorização e a qualificação do magistério, além do incentivo à docência em todo o país. O governo do Brasil investe como nunca antes na educação, da creche à pós-graduação. E o Enem é uma das principais portas nesse caminho de oportunidades para os jovens desse país. Se você se inscreveu no exame, deve ter recebido uma mensagem de WhatsApp com todas as recomendações para a prova. Mas não custa a gente relembrar aqui. Amanhã é um dia importante para o seu futuro. Separe seu documento com foto, uma caneta preta de tubo transparente e chegue com antecedência ao seu local da prova. Confie na sua preparação. Lê as questões com calma e lembre-se, chegou a sua vez. O Enem é pra você. Boa prova. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Aí você ouviu aí o pronunciamento aí do ministro da Educação do governo federal, Camilo Santana. São exatamente 20 horas e mais 45 minutos. Você ouviu
Juventude 3, Vasco da Gama 1, jogo realizado na colina histórica de São Januário. Olha, os contemplados com a nossa promoção de hoje. Agradecendo a meu querido Arnaldo do Beju, que nos envia 2 kits. Um vai para Antônio Cinda. Antônio Cinda é policial, né? Ele acertou o placar, viu, Antônio Cinda? Amanhã, no horário da tarde, né? Porque eu vou receber, né? Que ele vai enviar para cá um kit completo com tapioca fresquinha, pé de moleque, sarolho, beiju molhado, não é isso? Queijada, bolachinha de goma, bolos de puba, macaxeira, arroz, milho, mal casado e leite. É um kit completo aí, para você, viu, Antônio Cinda? Você que secou o Vasco da Gama, viu? Diz que era 3-1, você ganha um kit completo. Agora só deixa para pegar aqui depois do meio-dia, viu? Quando eu receber aqui, né? Porque o nosso querido Arnaldo Beju vai enviar para a gente amanhã, né? Outro aqui é contemplado na promoção da jornal. Não acertou, mas ganha também. Um kit completo para Nivaldo Almeida do Sandumon. Ele participou, não é isso, da programação, então ele ganha um kit também, com esses produtos, bolo de puba, bolo de macaxeira, bolo de arroz, bolo de milho, estou com a boca cheia d'água, viu? Mal casado e bolo de leite, também ganha. Tapioca fresquinha, queijada, bolachinha de goma, pé de moleque, sarolho, beiju molhado. Isso é maravilha, não é isso? Meu querido Arnaldo do Beju aí, parece, ele é da cidade de Itabaiana, do interior lá de Itabaiana. Um abraço, muito obrigado aí, colaborando com a gente. São 2 kits, hein? Dá água na boca, viu? Amanhã os ganhadores podem passar aqui, depois do meio-dia, tá bom? Agora, um kit com a bermuda jeans com a camisa e um boné, do meu querido Edi Modas. Então, quem vai enviar é o nosso Arnaldo Beju. Não conheço o Edi Modas, mas ele mandou que eu sorteasse aqui através do Arnaldo Beju. Então, uma bermuda jeans com a camisa e um boné da Edi Modas, né? Então, vai para Paulo Gomes, da rua Macambira, no João Alves Filho. Ele ganhou, ele participou da live, não foi, Luciano? Ele colocou na live que era 3-1. Parabéns, viu, garotão? Parabéns, viu? Um kit de produtos alimentícios da Legilar, do doutor Ivan Soares, vai para Fernando César Lopes, do Marivan. Ele que participou da nossa promoção e ganhou. Então, vocês todos, muito obrigado, né? A gente sorteou 4 pessoas, né? O Pix, de R$100 aqui, somente essas pessoas acertaram, fica para outra promoção nossa, que a gente vai realizar, agradecendo ao doutor Ivan Soares, sempre colaborando com a gente, meu querido Arnaldo Beju, muito obrigado a você, tá bom? Muito obrigado. Olha, eu só não estou mais feliz, porque o Vasco da Gama perdeu, mas eu sou profissional, fico emocionado em dizer, quero agradecer a vocês todos, mas eu fico emocionado mesmo, sabe por quê? De 3 da tarde até 5:30 da tarde, nós tivemos 413 pessoas na nossa live, no show de bola. De 3 da tarde, não foi, Luciano? Até 5:30. Tivemos 413 ou 416? 413. Mas depois daí, até agora, olha, 8h48. Nós chegamos, há 2 semanas atrás, a 6.955. Eu fiquei muito feliz. Mas hoje agradeço a você. A maioria, e no dia que a gente deu 6.955, a gente teve jogo do Flamengo, vamos até 9h30. Jogo do Flamengo, lembra? O Flamengo jogou contra... O Flamengo ganhou o jogo. Nesse dia o Flamengo jogou e ganhou a partida. Eu não lembro quem foi. Teve jogo do Corinthians também, lembra, Luciano? E teve jogo do Fluminense Internacional. Hoje foi só Vasco da Gama e Vitória. Muito obrigado a você, torcedor do Vasco. Sabe quanto até agora? Só da hora que começou o jogo do Vasco até agora. Sabe quanto, Luciano? 7.991. Colocamos mais de 1.000.
Graças a Deus, fico muito feliz, agradeço a Luciano Tavares, eu e Luciano aqui. Muito obrigado a vocês todos, fico muito feliz, vocês na live da Jornal, viu? Mas muito obrigado de coração, viu? Muito obrigado de coração. Mas de coração, hein? Agora já passou para 8.018. Com mais os 413 que a gente teve no início, passamos mais de 8.500. Muito obrigado. Nunca passou de 1.000. Há 2 semanas atrás, o recorde que a Jornal tinha era de 1.000. Hoje, graças a Deus, chegamos de 3 da tarde até agora, 8h50. Já chegamos a 8.400 e alguma coisa, né, Luciano? Agora já tem 8.044, com mais os 413 que tivemos, quase 8.500. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês todos. Eu vou intervalo e volto já. Só não estou mais feliz porque o Vasco perdeu. Mas, sinceramente, estou feliz, estou realizado. Quando a gente bateu todos os recordes, 6.955, não teve televisão mostrando jogos. Lembra, Luciano? Não teve. Só com a rádio transmitindo. E hoje a televisão mostrou o jogo do Vasco da Gama aí. Mas muito obrigado. Muito obrigado às torcidas de Flamengo. No dia dos 6.955, a torcida do Flamengo a gente foi até 9h30. A torcida do Corinthians estava acompanhando e as outras torcidas. Mas hoje... É por isso que eu gosto, o torcedor do Vasco gosta da Rádio Jornal. Muito obrigado. Em nome do nosso presidente, José Arinaldo de Oliveira Filho, obrigado a você, torcedor do Vasco, que gosta da Jornal. Mas a torcida do Vasco gosta da Jornal e a Jornal gosta de você. Por isso que eu sou vascaíno na derrota, na vitória. Quanto mais o Vasco apanha, mais eu gosto dele. Não é isso, Paulo, também, Paulo taxista? A gente vibra com o sofrimento. Parabéns, viu? Muito obrigado. Mais uma vez agradeço ao meu querido Arnaldo do Beiju, agradeço também ao doutor Ivan Soares e todos que colaboram com a gente. Meu querido Edmodas também, que eu não o conheço, tá bom? Olha, deixa eu confirmar que hoje tivemos Atlético Mineiro 4, Sport 2, o Atlético Mineiro rebaixou o Sport. Léo Pereira marcou 2 gols do Sport. Para o Atlético Mineiro, Hulk, Rony 2 e Alessandra. Já pensou? O Sport ganhou o jogo 2-0. Uma falha, uma lambança do goleiro do Sport. Aí, tome um, Hulk. Aí a defesa se perdeu todo. 2 minutos depois, veio o segundo. Aí, veio o terceiro, veio o quarto. Atlético Mineiro 4, Sport 2. O Vasco da Gama com o Juventude, 3-1. Marcelo Hermes, Nenê e Everton para o Juventude e para o Vasco da Gama, Ryan. O Internacional ganhava do Bahia por 2-0, Beira-Rio cedeu. Vitinho marcou 2 gols do Internacional para o Bahia. William José e Thiago, 2-2. Vai começar daqui a 5 minutos, São Paulo e Bragantino, hein? Joga na Vila Belmiro. Amanhã tem, vamos acompanhar e transmitir. Vamos transmitir amanhã um jogo importantíssimo. Vitória e Botafogo, hein? No Barradão. Fique ligado na Jornal. Amanhã, 4 da tarde, Vitória Botafogo, direto do Barradão. No mesmo horário, vamos acompanhar e informar tudo. Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. No mesmo horário, Itaquera acompanha com a gente.
Corinthians e Ceará, às 6h30. Transmissão total, Flamengo e Santos. Flamengo precisa ganhar o jogo. Vamos transmitir o jogo todo. Depois vamos transmitir o jogo todo do Palmeiras contra o Mirassol. Jogo em Mirassol amanhã. O Mirassol não perdeu para ninguém ainda em casa. Será que amanhã será o dia do Palmeiras tirar a invencibilidade dele e ganhar? Tudo pode acontecer no futebol, né? Fortaleza e Grêmio. Amanhã a gente começa 3 da tarde e vai até às 10h30 da noite. Na Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem Atlético de Minas Gerais 2, Ferroviária 1, jogo em São João del Rei. Douglas Pelé e Jonathan para o Atlético e para a Ferroviária, Carlão. O Goiás venceu o Cuiabá 1-0, um gol de Rafael Gava. Renda R$19.055, 2.517 pagantes. Novo Horizontino e Remo hoje, 1-1. Jogo de 6 pontos, hein? Lá no estádio Jorge Ismael de Biagi. Wagninho para o Novo Horizontino, para o Remo. Matheus Dantas contra R$59.410 de renda, 3.722 pagantes. E acabou o Atlético do Paraná. Acabou de ganhar do Volta Redonda por 2-0. Gol de Julimar e Leozinho. Nesse momento, lá no estádio Oba, em Goiânia, o Vila Nova faz 1-0 no Avaí. Preste bem atenção à classificação da Série B. Tá assim, olha. Primeiro, Curitiba, 61 pontos, ainda joga amanhã. Segundo, Atlético do Paraná, 59, já jogou hoje. Terceiro, Remo, 59, já jogou. Quarto, Chapecoense, joga amanhã, tem 58. Quinto, Goiás já jogou, 58 pontos. Sexto, Novo Horizontino, já jogou, 57. Sétimo, Criciúma, 55 pontos, ainda joga. E aí fica por aí, porque o CRB não tem mais condição de chegar a sonhar com a Série A. Então, olha, Curitiba amanhã deve garantir sua presença. Amanhã o Curitiba joga amanhã. Amanhã teremos esses jogos aí, olha. Amanhã tem Criciúma e Atlético Goiás, pode ter certeza. Estádio Heriberto e Rio sem Criciúma vai estar lotado, porque se os Criciúma ganhar, Criciúma pode entrar no G4. Amanhã tem jogo do Curitiba contra o já rebaixado Paysandu em Belém do Pará. Tem jogo da Chapecoense, deve encher o estádio segunda-feira, contra o América Mineiro. Tem Ribeirão Preto, Botafogo, São Paulo e Amazonas. Esse é o panorama do futebol para você. Agradecendo a todos que estiveram conosco no Futebol Show. Construtora ECA Construtora, 44 anos de solidez e expertise em rodovia, saneamento e grandes obras por todo o Brasil. Uma força sergipana que vai além. Construtora ECA, administração Carlos Ludovic. Um abraço para ele, em nome também de Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Em nome também do Atacarejo, Citos e Fazendas de Pet Shop, Avenida Oswaldo Aranha 252, empreendimento Emanuel Filho, Bigode Flex, colchões terapêuticos e magnéticos, os melhores do mundo. Legislar, a maior administradora de imóveis do estado, a número 1, Rua Orquizaléu 290, no Salgado Filho, a única que paga o seu aluguel antecipado. Eu falava há cerca de 15 minutos atrás com o meu querido doutor Evanson, eu pensava que ele estava chateado. Ele disse, não, estou feliz. O importante é que a gente é feliz torcendo pelo Vasco, na vitória e na derrota. Pensava que ele estava pé da vida. Ele disse, não, rapaz, Nivaldo Fernando ligou para mim com os cabelos em pé. Ligou, disse, rapaz, isso não pode acontecer. Calma, Nivaldo, esse é o Vasco da Gama. Para todos, um forte abraço. Chegamos a quanto aí agora, que é para a gente... 8.364, né? Com mais os 413, vou fazer a conta aqui de 3 da tarde até agora. 8.777. 8.777. Muito obrigado a vocês todos. Luciano Tavares.